Ser mãe é um trabalho em tempo integral. Já é desafiador assumir esse papel. Imagina se você tiver que equilibrar mais pratos, inclusive com a vida profissional. Esse episódio é para você que é mãe ou futura mãe e está se perguntando como é que eu vou fazer para equilibrar esses pratinhos da maternidade e da vida profissional. Meu nome é Bruna e esse é o Pod Clean, o podcast da Clean, e hoje eu convidei aqui a Simone, porque aqui ela é a mãe Simone que vai falar, para estar aqui com a gente hoje para a gente bater um papo sobre isso. Bem-vinda! Obrigada, Bruna. Eu sou a Simone, eu sou mamãe da Ana Júlia e do Pedro. Eu sou médica. A Ana Júlia ela tem 6 anos e o Pedro 8 meses. E quero compartilhar com vocês aí essa minha rotina e como é que a gente faz para equilibrar os pratinhos. É isso aí que eu já vou te perguntar. Você então é cirurgiã vascular? Isso, cirurgiã vascular. Mãe de uma criança de 6 e um bebê de 8 meses? Isso mesmo. Como é que é a sua rotina? Então vamos lá. A gente precisa sim ou sim ter uma rede de apoio para a gente conseguir esse distanciamento, né, do tempo integral das crianças. E aí, nessa jornada, eu acordo cedo, vou para o consultório, ajudo meu marido de manhã, que ele também é médico, e depois vou para o meu consultório. Volto para casa para levar a Ana Júlia para a escola, depois volto para o trabalho. Final do dia, volto para pegar ela da escola e levar para casa. Enquanto isso, eu tenho o Pedro, que é de 8 meses, e ele fica com a babá. Então, foi uma pessoa de muita responsabilidade e que tem muito carinho. E aí eu consegui esse desapego, assim, por não ficar o tempo integral com eles. Com quanto tempo você voltou a trabalhar? E assim, foi diferente na primeira e na segunda vez? Sim, né? Tudo acho que leva em consideração como que é essa proposta de trabalho, né? Da Ana Júlia, eu era contratada, eu era CLT, em regime de CLT. Então eu tive 4 meses de licença maternidade. Gente, ela trabalhava em hospital. Isso. E já do Pedro não, eu já era autônoma, então eu poderia escolher, né, ou ter essa flexibilidade para voltar. Por outro lado, quando a gente é profissional liberal, a gente tem que tentar voltar o quanto antes. Então, da Ana Júlia eu voltei a trabalhar com 4 meses e do Pedro com 30 dias. Não em período integral, eu me dedicava bastante a ele e depois marcava tipo assim, 2 pacientes por tarde, que era um tempinho de 2 horinhas entre uma mamada e outra, dava para tocar o consultório. Você sentia alguma angústia nesse momento? Da licença maternidade? Da Ana Júlia, que foi minha primeira filha, eu confesso, o primeiro plantão que eu me distanciei dela, cheguei lá aos prantos, chorando. Parecia que tinha acontecido uma tragédia. E aí a gente troca plantão, né? Então cheguei na emergência, uma outra médica estava indo embora. E ela falou assim, bem-vinda, é assim mesmo. A gente tem que ganhar forças para continuar, porque eles dependem da gente, né? Então, o mundo não acabou e nem vai ficar assim para sempre. É um momento. Então, a gente precisa dar esse exemplo, a gente precisa fazer acontecer para dar o melhor para eles. E que bom que alguém te disse, não é só com você. Sim, eu tive esse momento também, assim, de uma experiência que eu acho que todo mundo tá aí para passar, né? A gente não deseja para ninguém, mas quando a Ana Júlia tinha 10 meses, ela teve bronquiolite e ficamos 12 dias no hospital. Quando passou tudo, veio a calmaria, mas veio a angústia, sabe? Essa situação de cobrança, falar assim, ai, será que eu errei, se eu me distanciei muito dela e por isso ela ficou doente? Enfim, não, era um quadro viral, estava suscetível a qualquer criança. E é engraçado que assim, ela é médica e ela tem esses questionamentos. Também. Sim, a gente se cobra. Eu falo assim, a maternidade, ela, por mais que você é médica, ela não vem com manual, não. Ela tá ali e você tem que fazer acontecer do seu jeito. Tem a receita da avó, tem da vizinha, tem da amiga, mas você vai construir o seu jeito de ser mãe. Eu nunca vou me esquecer, eu encontrei uma médica também, ela estava com um bebezinho pequeno e a filha tinha 2 anos, eu estava com os meus. Eles eram um pouco maiores já, e ela olhou pra mim assim, pleno puerpério, o bebê dela não tinha 30 dias, ela olhou pra mim e falou assim, fala pra mim que vai dar certo, sabe? E aí eu olhei e falei, mas você é médica? Ela falou, mas eu sou mãe. O coração bate diferente quando a gente é mãe, né? Porque eu já tive essa experiência
trabalhei em serviço de emergência, então antes de ser mãe, eu tinha uma postura com criança, assim, não que eu não tinha sensibilidade, mas depois de ser mãe, quase que a gente chora junto. Quando chega na emergência, você tem que ter a postura, né, de médico, e você tem que o fato de cuidar, às vezes indicar uma injeção. A gente já sente aquela injeção, porque parece, vai dar no filho da gente, né? Mas a gente tem que ter postura ali, a profissão pesa mais, né? O fato de cuidar. Então, às vezes você tem que indicar um procedimento que vai ser doloroso, mas enfim, a gente tem que ter essa postura de uma mistura, assim, de mãe e profissional. Você precisou se estruturar, né? Você falou da rede de apoio, da babá, o pai também. Foi fácil construir essa estrutura para que você conseguisse voltar a trabalhar, não tranquila, mas pelo menos bem amparada? Não, não é fácil. Isso não é fácil, acho que para ninguém. Com recurso, sem recurso, não é fácil para ninguém. Da minha primeira filha, eu fiz a casa parecer um Big Brother, câmera para todo lado. Aí eu tava no plantão, eu corria dar uma espiadinha, ver o que estava acontecendo. Mas aí depois já do segundo filho, a gente encara a maternidade de uma forma mais suave. A gente já sabe o passo a passo que vai acontecer. Então eu acho que para o segundo filho, tudo foi mais fácil. E eu acho que assim, além dessa rede de apoio, né, de profissionais, de babá, enfim, que ajuda nos afazeres de casa, o pai eu acho que é um papel importante. Porque ele tá ali te apoiando, às vezes a gente tá preocupada com o que vai fazer fora de casa, com o que vai deixar para ser feito em casa, vira um mix de emoções, né? A emoção dos hormônios, a emoção que a gente quer fazer as coisas, mas você não é mais autônoma do seu tempo, dona do seu tempo, porque os imprevistos acontecem, você tem que remanejar o seu dia. Então fala, tem que fazer isso, isso, isso. Ligam da escola, acabou o seu isso, isso, né? Você se dedica para ir na escola e salvar o que está acontecendo por lá. Então o pai acho que é primordial para dar esse apoio, né? Esse conforto, fala, não, amanhã vai dar certo, sabe? Ele dá esse apoio moral e também a parte física, né? Quem é que às vezes nunca deixou a mãe dormir uns minutinhos a mais, o pai vai lá e se solidariza, né? Dorme mais um pouquinho que eu vou cuidar dele agora, vou dar um TT e você dorme um pouquinho mais, então isso é essencial. Eu falo que eu e meu marido, a gente tinha as escalas. Não, sábado você dorme mais, domingo sou eu que durmo mais. Sim, aí hoje fui certo. eu, amanhã é você. Eu acho que é bem importante, né? E eu acho assim, o pai, ele agindo assim, ele também cria, né, um vínculo maior com as crianças, então eu acho que é fundamental. Assumindo o papel dele, Sim. Fazendo a função dele, cumprindo a função dele. Não é só a criança que ganha, não é só a gente que ganha, é ele que ganha. Sim. Também. Isso é importante que os pais saibam, tenham clareza disso, né? É sim, Bruna, é muito importante. Você teve também suporte da família? Sim, tive sim. Então, eu tenho uma irmã que aí ela, Tata, corre aqui. Às vezes, por exemplo, tô num consultório, numa cirurgia e não vai dar tempo de acabar. Tata, corre aqui. Aí ela me ajuda com os afazeres, sim. Eu ia te perguntar isso. Já aconteceu alguma situação? Tô no meio de uma cirurgia ou sou chamada para uma cirurgia, eu tenho que... Como é que você faz isso? E a gente sai fazendo como dá. Esses dias mesmo eu atendi uma senhorinha no consultório e a pessoa de idade demanda mais recursos, né? E aquilo eu fui vendo o horário que eu tinha que pegar minha filha na escola e ela não ia. E aquilo foi assim, vai atrasar. Aí atrasou tudo, que eu falei, agora tem que ter paciência. Liguei na escola e falei, tô chegando, mas tô atrasada. Aí cheguei lá, a minha filha cobrou, ela falou assim, isso são horas? Eu falei, são horas. É o que tinha para fazer. Aí eu expliquei ela, mas por que você deixou ser a última da escola? Eu falei assim, aí eu expliquei, eu tava atendendo uma paciente, assim. Aí aconteceu um outro episódio, mas não tinha nada a ver com a senhorinha, né? Ela falou assim, a senhorinha tava lá de novo, que você atrasou? Então, aí eu falei assim, a gente tem que explicar, porque isso vai acontecer. Eu falei, Ana Júlia, atrasou, tá tudo bem, você tá aqui comigo, não foi por nada de mal, foi porque aconteceu alguns imprevistos e agora deu tudo certo. Então vamos você tem a cobrança dela também. Olha só. E você já sentiu alguma vez alguma situação? Eu acho que o meio médico é um meio ainda, tem muitas mulheres, mas tem tolerância para isso, para a médica que é mãe?
Eu acho que sim, sobre as regras, né, de trabalho. Então eu lembro quando eu tive a Ana Júlia, tinha um período de amamentação. Então você tinha, durante a jornada de trabalho, um horário para amamentação. Então eu acho que isso, sobre as regras trabalhistas, isso vem a favor de todas as profissões. Mas você nunca sentiu isso? Puxa, eu perdi alguma colocação por ser mãe, por estar numa licença? Eu acho que são escolhas, né? Eu acho que não são perdas, são escolhas. Aí você tem que ver o que encaixa naquele momento para sua vida. Então vamos supor, uma viagem de trabalho, mas que até te geraria uma promoção. Aí você fala assim, será que isso é necessário, né? Será que eu estou precisando de tudo isso ou eu prefiro criar meus filhos assim mais próximo? Então eu já tive condições de melhoria de trabalho, mas eu teria que, por exemplo, viajar muito. E então aí eu falei, não, eu acho que eu não quero isso para mim não, eu vou fazer a escolha de ficar com meus filhos. Então eu acho que são renúncias, né? E a gente tem que escolher. Eu acho que a gente ganha uma habilidade muito grande depois da maternidade, que é priorizar. Sim, a gente tem que saber o que é prioridade. Como é que você usa estratégias para você, para se manter bem, para conseguir equilibrar esses pratos aí da maternidade, da profissão, da esposa? Eu acho que a gente tem que ter, assim, a base de tudo é o raciocínio lógico, né? O que a gente quer e o que a gente almeja. Então, por exemplo, assim, como que eu vou te dar um exemplo? Você se mantém, tem atividade física, você costuma ter um tempo para você, para os seus hobbies, ou não tá dando para você fazer isso? Eu acho que a gente se coloca mais na figura de prioridade para os filhos, que eu acho assim, esse momento eles vão crescer. É esse momento. Que e depois isso não vai voltar mais. Então, se eu perdi a academia, não tem problema. Eu lembro que a minha casa era casa de boneca. Então, assim, tudo eu queria que estivesse no lugar certo. Aí meu marido falava assim, você vai ver o dia que tiver filho, que não vai parar mais nada do lugar. Aí quando começou essa realidade lá em casa, chegava tudo bagunçado, às vezes quebra um negocinho daqui, osso dali, e eu falei, pra que eu vou me chatear? Se eles estão cheios de saúde, significa que brincou e quebrou, porque tá tudo bem. E se fosse ficar numa cama o tempo inteiro, né? Eu acho que a percepção seria diferente. Então eu levo aquilo como assim, digere aquele momento e fala, tá ótimo, deu certo, vamos colar, vai dar tudo certo. Então aí a gente muda o ponto de vista. E se não colar, também a gente joga fora e segue a vida. Nem precisava, tá tudo certo, tá velhinho, aí a gente vai negociando. Nessa sua rotina, você precisa se manter saudável, né? Sim. Porque você tem ali um compromisso com a saúde também do outro. Você tem esse compromisso com a sua saúde para conseguir manter essa estrutura toda? Eu acho que, por exemplo, até esses dias mesmo, eu estava me cobrando sobre mamografia, enfim. Eu falei, não, agora o momento é meu. Vamos tirar um tempinho e aí vamos se cuidar. Então, parei, fui fazer todos os meus exames também, assim, não só como médica, mas também na visão de uma outra médica, né? Me avaliar e ver se estava tudo legal. E aí eu me dedico 1 ou 2 vezes na semana para fazer uma atividade física. Que bom que você é o que temos para hoje. É o que temos para hoje, ainda que você está voltando rápido. Muitas de nós demoram bastante para voltar. Eu sei porque eu demorei bastante para voltar. Eu falo que eu comecei a olhar para mim há 1, 2 anos atrás no máximo. Meus filhos já estão com 6 e 4. Então levou um tempo aí grande para voltar a se olhar. Sim. Você gostaria de ver alguma mudança na sociedade em relação a esse papel da mulher que trabalha, da percepção que as pessoas têm do nosso trabalho? Eu sinto às vezes que as pessoas querem que a gente trabalhe como se não tivesse filhos, se tivesse filhos como se não trabalhasse. Sim, eu acho que, assim, no meu meio eu não sinto nenhum preconceito e nunca fui questionada nesse sentido. Mas às vezes até esses dias mesmo, estava numa consulta e tocou o telefone, era a babá. Eu falei, muita calma nessa hora, que é importantíssimo. E nem era, ela acordou e queria falar oi. Aí eu falei, menos mal, segue a consulta. Mas eu acho assim, quem não é mãe, quem não passou por tudo isso, não sabe a importância que é você ter a disponibilidade de às vezes atender um telefone. Eu trabalhei em empresas grandes, assim, e onde o colaborador ele tem que deixar o celular guardado num lugar.
Então eu sempre falava assim, olha, quando tem assim, um filho que às vezes está com febre, aconteceu alguma situação especial, fica o telefone ali do lado, porque isso te traz aconchego também, né? Você vai estar ali com a cabeça trabalhando, focada no seu trabalho. Agora, se você fica sem nenhum acesso, eu acho que isso é uma percepção assim de ser mãe também, de ter empatia e se colocar no lugar do colaborador, né? Falar assim, ó, fica aí, não é para ficar no Instagram o tempo inteiro, mas você vai focar no seu trabalho, se o telefone precisar, tá aqui do lado. E eu acho que isso é uma questão assim de empatia, e a gente adquire quando é mãe. Eu lembro, ia nos restaurantes, via todo mundo no celular, o tablet, e eu falava assim, meu marido, olha esse pai, essa mãe, comprou o tablet, nem olha para a criança, resumo, paguei, né? Aí a minha tem tablet também, porque às vezes você vai comemorar alguma coisa, você precisa conversar com seu marido e quer levar as crianças junto, e aí se não tiver alguma distração ali, não tem jantar, e aí eu falei assim, não, essa eu paguei. Eu julguei e agora estou sendo julgada, né? Vou ser julgada também. Mas eu acho que é assim, tudo com moderação e dosando um pouquinho de cada coisa, a gente vai se adaptando. Eu acho que a gente é injusto, sabia? Às vezes com os médicos, com as médicas principalmente, que a gente acha que tem que estar disponível, a gente esquece que médico também é mãe, né? Que é mãe, que os filhos ficam doentes, o dente da febre, aí você fica com a cabeça doida. Muitas vezes eu queria medicar, né? E aí a pediatra dos meus filhos, ela falava assim, ó, aqui você é mãe, não vem dar pitaco, não, porque às vezes se acontecer alguma coisa que você não percebeu, e a gente com o olhar de médico nessa situação vê as coisas com mais detalhe. Então não queira você medicar, não, e ser, assim, não ter percepção de pedir ajuda quando é necessário, porque isso faz parte, você agora tem que se colocar no papel de mãe. Então, muitas vezes eu falo, ó, agora eu tô aqui como paciente, me explica certinho o que vai acontecer. Por exemplo, quando introduz a alimentação, né? Na minha primeira filha eu falei, nossa, isso aqui é um negócio e não vem com manual, a gente tem que ir aprendendo. E na faculdade a gente não tem esse manejo de uma criança, né? A gente tem, assim, as doenças, enfim, a prática ali, que o nenê chora à noite, que pode ser cólica, que pode ser a fralda, enfim, isso não é critérios de médico, é critérios de mãe. Simone, foi muito bom conversar com você, né? Ver a mãe por trás da médica é super interessante, saber que você também se questiona, se pergunta, tem desafios aí para se estruturar com essa rede de apoio, com todo esse ambiente que você se envolve para conseguir colocar o seu servir para outras pessoas. Parabéns. Obrigada. Só contar para vocês, assim, lá no consultório, a maioria do público é feminino, então Sim. São mães. Até agora do Pedro, quando eu voltei, eu me sentia culpada, porque assim, quando você tem 2 filhos, você quer dividir a atenção com os 2 e ao mesmo tempo não dá. E eu falava assim, aconteceu com você? Aí elas me acalmavam. E outra situação foi quando ele, assim, a criança já não queria mais mamar. Porque com as pacientes, com as pacientes, eu fazendo terapia com as minhas pacientes lá. Então, assim, como foi com você? Com quanto tempo? E aconteceu, a semana que o Pedro não quis mais amamentar, eu falei assim, meu Deus, vai acabar o mundo, que eu tô me sentindo, assim, deixando de ser mãe. E não acontece com todas as mães. Às vezes a gente tem que voltar a trabalhar e não tem essa condição do aleitamento exclusivo. Então a gente vai se adotando e eu fazia o tratamento nas pacientes e elas faziam terapia comigo, de mãe. Como se diz, papo mãe para mãe, sabe? Então, outra situação que eu vejo lá no consultório, um dia me relatou que eu acho que eu vou passar isso aí, mas vai ser mais pra frente. A diferença de idade entre um filho e outro. Sim. Aí esses dias uma mãe falou assim, olha, ter próximo me fez bem quando criança. Agora eles foram pra faculdade e os 2 saíram de casa. E então ela falou assim, eu tô me sentindo vazia em casa, aí agora é outro problema, né? Ela falou assim, parecia uma galinha choca, andava com os 2 juntos pra todo lado. Agora saiu os 2 juntos e eu fiquei sozinha em casa. Eu falei, a diferença lá em casa deu 6 anos. Então eu falei, eu acho que vai dar certo. Sai um, aí depois a gente se reestabiliza e vai sair o outro pra estudar, enfim, né? Mas é legal, eu acho que ter essa... Não essa diferença, sabe? Não é porque é médica que não tem sentimentos igual todas as mães. A gente tem sim.
Que bom, e que bom que você se abre para ouvir, se coloca nesse lugar de mãe às vezes e não de médica, que eu acho que é muito saudável para você, para seus filhos. Eu quero te dizer que vai dar certo, tá? Ah, com certeza. Você tá com um bebezinho pequeno aí, se perguntando às vezes, nossa, será que vai dar para equilibrar tudo? Vai dar certo. Ai, se Deus quiser. Às vezes não no tempo que você pensa, às vezes com algumas renúncias, mas olha... E passa, né? Eu acho assim, quando eu tô entrando em desespero, eu falo, calma, vai passar. É um período, uma fase, vai passar. E aí eu falo, perdeu um show? Não perdi, eu ganhei de ficar com eles ali, porque esse tempo vai passar, né? E aí a gente vai ter que fazer escolhas. E vou me lembrar nas próximas vezes, quando eu vir uma médica mãe, sempre lembrar que existe uma mãe por trás da médica. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa também lembrar disso, nós mulheres. Isso sim. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Até mais.